eu não vou contar porque eu tenho vergonha. Isso acontece muito, só que enquanto você não abre o jogo que você precisa de ajuda, ninguém adivinha. Oi, gente, eu sou a Jéssica e esse é o Gente que Conta. Hoje eu tô aqui com a Daniela Silva, essa mulher incrível que decidiu se tornar enfermeira, uma trajetória cheia de coragem, de luta, de dedicação. Seja bem-vinda ao canal. Obrigada. Dani. Queria começar com a pergunta que já virou patrimônio desse canal. Quem é a Daniela na essência? Me chamo Daniela, tenho 42 anos, tenho 2 filhos, Felipe e Gabriel, Maria Clara. Eu acho que eu diria que eu colocaria como menina mulher, porque quando precisa ser criançona, palhaça, brincar, eu brinco muito, dou muita risada, mas eu também, como todas as mulheres, têm seu lado forte, seu lado guerreira, o seu lado que briga e vai atrás do que quer. Então, assim, eu sou eu. Conta um pouquinho de como foi a sua infância. Então, eu fui criada pelos meus avós, né? Sou filha de vó. Meu avô era pernambucano, militar, então vem de um regime mais, né? Ele era um pouco mais exigente, perfil militar. Minha avó, dona de casa, analfabeta, que fazia o que podia dentro de casa para contribuir com a renda familiar também, onde meu avô veio mais tarde a falecer, e acabou também que ela acabou tendo que ser a provedora do lar. Então, acabou tendo que trabalhar de doméstica, costurava, se virou como pôde, e foi criado eu e mais 2 primos, né? Nós 3 fomos criados pelos meus avós. Já que você foi criada pela sua avó, o que você acha assim que ela mais te inspirou para que você se tornasse a mulher que você é hoje? Ela teve a necessidade de se tornar independente, não que eu não tenha tido também, mas eu acho que a questão de força, de ter que se virar, de ter que dar conta, não ter para onde correr, então isso vem muito, né? No sentido que quando as coisas acontecem, você não tem a opção de se eu vou dar conta, se eu vou conseguir ou não, quando tem criança envolvida. Então ela simplesmente teve que fazer, teve que acontecer, tinha que pôr comida na mesa, tinha que cuidar da casa, ela tinha que ser a provedora. Então acho que isso é o que acontece em praticamente 90% do caso de mulheres que ficam com filhos, independente se o pai vai embora ou falece, mas mulheres que têm que se tornar provedoras do lar. Então eu acho que isso vem também dela. O meu avô, ele, como ele era militar, então assim, ele cobrava muito, assim, quando eu era criança, ele me ensinava a se virar. Ele dizia ainda que assim, por eu ser mulher, eu ia ter que provar mais força ainda do que homem, porque homem por si só, ele já leva a fama de ser forte. Então, se eu quisesse ser alguém, eu ia ter que provar, eu ia ter que correr atrás muito mais do que qualquer um. Então, assim, quando eu tinha meus 11 anos, eu já tinha que dar conta eu morava no Jardim Santa Mônica, em Piraquara, então eu tinha que dar conta de ir sozinha para Curitiba, na época levar aluguel de telefone, que era uma época que telefone era muito caro, então meu avô tinha e tinha alugado e tal, então depositar aluguel, comprar tecido para minha avó, já tinha que me virar sozinha em Curitiba, voltava com compras, com depósito, então desde muito cedo eu fui obrigada a aprender a me virar, eu não tive aquela questão de somente infância, feliz, proteger os direitos da criança e não sei o que, como hoje em dia acontece, né, se fala muito. Mas não, eu tive que amadurecer muito cedo. Com 12 anos eu já tinha que dar conta das coisas, assim, de responsabilidade. Bom, agora que eu já sei um pouquinho mais de como que você cresceu, amadureceu, como que você chegou a se interessar pela enfermagem? Então, na verdade, venho de exemplos, né? Eu tenho uma tia que é da área de enfermagem, então lá com 14, 15 anos, ela já arrumou o primeiro emprego para mim, que no caso era cuidar de uma pessoa idosa, acamada, com escaras, então eu tinha que fazer banho, várias coisas, curativo, então começou aí o interesse. E várias coisas aconteceram que o sonho ficou lá guardadinho numa caixinha, então nisso
Veio aula, veio primeiro emprego, e nessa questão de emprego foram várias áreas bem diferenciadas, desde promotora de vendas em mercado, acho que isso é o inicial da adolescência de antes, mercado, telemarketing, educadora social na prefeitura, concursada como motorista, administrativo, trabalhei como arquiteta, Regina Yanaga, então foram várias coisas, até que por volta de 2015, mais ou menos, eu resolvi que eu ia realmente correr atrás do que eu queria, do que eu tinha vontade. E comecei a fazer o técnico lá em 2014, 2015, fiz o técnico, logo em seguida já passei na FEAS, passei na Prefeitura de Curitiba, sou muito concurseira, gosto de concurso, e até que assumi SAMU, Zilda Arnes, UPA também, Home Care, fui para o SAMU, hoje em dia em São José dos Pinhais, fiquei no pronto-socorro durante praticamente 5 anos e agora num setor mais tranquilinho, num horário diferenciado, né, administrativo. O que mais te fascina no dia a dia ali da tua profissão, da tua atual profissão, né? Então, na enfermagem, assim, o cuidado. Eu acho que o meu lema de vida eu escolhi estar dentro de um hospital. O meu paciente, indiferente de situação que ele chegue, ele não escolheu. Ele está lá por uma necessidade. Então, assim, eu acho que quem me conhece na área sabe que eu tento brincar, dar risada, tento levar o mais leve possível o clima, para amenizar um pouco a dor, porque eu acho que indiferente da pessoa estar lá muitas vezes, que a gente sabe que, né, atrás de um atestado, mas a pessoa que realmente chega lá e está precisando, ela não quer só um remédio, ela não quer só uma injeção, ela não quer só uma receita. Ela quer muitas vezes um olhar, ser ouvida, ela precisa de um cuidado que não é só a questão da tosse, do sintoma que ela está, mas o acolhimento também, eu acho que vem isso bastante. Lá em 2006, 2007, eu fiquei internada e durante o internamento teve essa questão também que me levou bastante a isso. Porque eu fiquei internada e não todos, né? Mas teve alguns casos assim que era muito difícil lidar, né, com a pessoa que estava cuidando, né, com o profissional que era grosso, que era estúpido, que você vê hoje em dia profissionais que vão focado apenas em ganhar dinheiro, não necessariamente em exercer a profissão, que acabam muitas vezes vendo que não é tudo aquilo que esperavam, que sonhavam, que, né, pintam que a enfermagem é muito romantizada e tal, e na verdade não é. É muito difícil você lidar com seres humanos em todas as situações, né? É muito difícil você lidar com pessoas. E quando essa pessoa ainda está numa posição de precisar de cuidado, é pior ainda. Então, eu acho que ou você faz porque você realmente tem paciência, você escolheu aquilo e tem essa noção que você escolheu estar ali, então faça o que você tem que ser feito de forma certa, assertiva, correta e o mais humana possível, do que você fazer simplesmente pelo fato, eu sou um profissional e trabalho para o final do mês ter o meu pagamento. E na enfermagem não dá certo, você se torna um profissional frustrado, seu atendimento vai ser, né, uma qualidade menor, e isso acaba te acarretando males, né, fisicamente, psicologicamente, porque é um ambiente bem pesado. Assim como tem coisas que não são tão difíceis, às vezes fazer uma injeção, uma tosse, o paciente está só com uma tosse, qualquer outra coisa, né, não minimizando, mas dizendo que é algo mais simples, como você pega um paciente que está numa reta final, e não é apenas o paciente falecer. A pior parte de você lidar com o óbito é encarar a família, é dar a notícia para a família, é você olhar para aquela família e ter a humanidade de entender ela, e ao mesmo tempo saber que muitas vezes tem mais 10 pacientes para você atender. Você ter a humanidade e ali, prestar que seja 5 minutos ali de solidariedade, de humanidade, de abaixar a cabeça, de entender o sofrimento da pessoa, e ao mesmo tempo você sabe que lá você tem mais vários outros pacientes para atender. Então, assim, eu acho que não desligar a sua humanidade, entender que são seres humanos, não é só um trabalho de indústria, de produção, de linha de produção, eu acho que esse é o mais importante, assim. Você está convivendo ali num ambiente que muda em segundos, né? Questão de segundos. Sim. O que você...
Quanto tempo você está na profissão? Há mais de 10 anos. Então, ao longo desses 10 anos, o que você conseguiu perceber que esse contato aproximado com essas pessoas mudou tanto na profissional como na mulher, Daniela? Eu acho que entender que a vida é um sopro. Porque assim, do mesmo momento que você sai trabalhando no pronto-socorro, você vê pessoas que saíram para trabalhar, para passear, para curtir, para qualquer coisa, e a morte chegou do nada, por um acidente, por uma parada cardíaca, por qualquer intercorrência, e você vê o quanto a vida é frágil. E o mais incrível é você ver que, assim, na hora que as pessoas estão partindo, no caso, elas não pensam em dinheiro, elas não pensam nos bens, elas não pensam em nada. Muitas que têm tempo de falar, elas falam, eu queria mais tempo para aproveitar filho, eu queria mais tempo para ver fulano, tanto que, assim, é muito comum, a gente fala que a pessoa, às vezes, já está na reta final ali, está nos segundos, e você vê que a pessoa está esperando alguém chegar. É alguém que está faltando, alguém, algum lugar, alguma coisa, são viver momentos. Não se trata de trabalhar, juntar dinheiro, ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, a etiqueta mais cara, a grife mais poderosa. Não. Ali na hora que a pessoa está indo, ela quer o abraço do filho que está lá longe, que ela não vê há muito tempo. Ela queria ver o neto que está para nascer. São essas coisas que a vida se torna tão simples. E enquanto a gente está vivendo, a gente entra num automático de pagar conta, de trabalhar, de várias coisas nesse sentido, e esquece de viver. Você vive uma vida sobrevivendo e não realmente vive ela. Não vê, às vezes, o detalhe que é poder abraçar o teu filho saudável. O detalhe que é você levantar, você acordar, você tá disposta, às vezes com preguiça, cansada, rotina, não sei o quê, mas você está vivo, você não precisa, você não está entubado, você não está em cima de uma cama, ou você não vê, como eu já vi, amigas vendo a filha entubada, amigos perdendo filhos, pai, mãe. Então você vê que ali a única coisa que você realmente leva da vida são os momentos que você viveu com amor, com carinho, do lado de pessoas que você realmente queria estar do lado. Desde família, amigos, que eu acho que a família mais importante que a gente tem não é a de sangue, porque a de sangue você nasce vinculada a ela. Mas são as pessoas que vêm agregando no seu caminho durante o percurso ali, que você escolhe que estejam do seu lado, e essas pessoas também escolhem estar do seu lado. Dani, você pode compartilhar alguma história, assim, específico que te marcou, assim, profundamente? Tem várias, né? Tem engraçada, tem triste. Então, assim, tem parto, eu acho legal, né? Apesar de fazer uma bagunça na época de ambulância, assim, né? Mas é legal trazer uma vida ao mundo. Trazer entre aspas, né? Porque, honestamente, quando o parto é normal, o bebê faz tudo sozinho, você só fica ali de goleiro para segurar e pronto, né? Claro, tem algumas técnicas e tal, mas basicamente o neném faz sozinho. Mas eu acho que na época da pandemia foi muito tenso, né? Teve um dos casos que nós fomos atender. Então, o familiar estava numa casa, essa questão de, tinha que excluir a pessoa contaminada, pôr em outra casa e tal. Então, assim, foi um atendimento bem conturbado, entre aspas, porque, assim, a pessoa passou o endereço dela, chamou, porque o familiar não estava atendendo, não estava falando. Chegamos no local, o endereço não era aquele, porque o paciente estava em outro lugar, e daí era outro município ainda para ajudar. Entre tudo, chegamos no bendito do endereço, depois de bastante tempo, o familiar no telefone informando que não conseguia contato, que tinha levado à tarde frutas lá, uma sacola, né, de alimento deixado no portão, viu ele com dificuldade saindo, pegando e entrando. E já era à noite, tarde da noite, e ele não conseguia mais contato. Daí nós chamamos, não conseguimos resposta nenhuma, informamos o familiar, até que veio um familiar, né, demorou um tempo, o familiar veio e arrombou a casa para que nós pudéssemos entrar. Quando nós entramos, o paciente estava em óbito. E assim,
Ele faleceu tentando tirar ou colocar a roupa, né? Ele estava com uma calça assim. Aí, sentado na cama, ele caiu para um lado, as pernas para o outro, assim, já bem cianótico, todo roxo, tudo. Então, já tinha algum tempo, já o corpo estava já entrando em fase de, eu vou colocar endurecimento, né? Uhum. Já estava ficando rígido o corpo, tudo. E a família entrou em desespero, né? Porque até então tinham conseguido conversar à tarde ainda. Então, eu acho que, assim, entre outros casos muito parecidos durante a pandemia, dessa questão do susto que foi, da informação, da falta de informação, do cuidado, do excesso de cuidado, a falta de cuidado. Então, eu acho que a pandemia foi o pior, né? Então, foi muito difícil. E eu corro de atendimento pediátrico. Graças a Deus, sempre orei quando saía de casa, Senhor, não põe emergência pediátrica, porque para mim, né, é muito difícil, muito. Tanto que eram os treinamentos que eu sempre busquei, né, fazer todos os treinamentos pediátricos, porque eu sei que para mim mexe muito. Então, entre me abalar emocionalmente e eu estar bem treinada, pelo menos eu saberia fazer. Então, para mim, acho que o pior de tudo é atender criança. Não as crianças atentadas, que essas eu adoro segurar, essas que vêm saudável, que cortou o pé, que quebrou o braço, essas é tranquilo, essas é mamão com açúcar, vamos dizer, porque é uma criança saudável, que tá lá porque aprontou, então tranquilo, essas é mais fácil atender. Tem algum mecanismo de defesa que você tem ali, alguma tática para se blindar do teu emocional ali e agir na hora certa? Na hora das emergências, treinamento, porque assim, ou você treina para você saber o que você está fazendo, meio que desliga o coração e vai fazer o que você está preparado para fazer. É a massagem, é no ambu, é na medicação, é um acesso, é o que precisa ser feito. Então você vai no treinamento, porque você desliga e vai fazer. Porque eu sou, quem me conhece sabe que eu sou bocuda, eu sou chorona, tudo eu absorvo, o peso do mundo é das minhas costas, a culpa de tudo eu absorvo. Então, assim, é treinar. É treinar, é fazer o máximo que você puder. Não só questão de curso, de aperfeiçoamento, mas muitas vezes treinar em casa. É você estar treinando, é você saber o que você tem que fazer em sequência do outro, né? Para que você não absorva. E o máximo de respeito possível, sempre. Se precaver do ambiente para fornecer o melhor atendimento, assim, possível. É buscar conhecimento, é buscar opiniões diferentes, é você conhecer a equipe que você está trabalhando e principalmente conhecer o setor que você está trabalhando, o que tem, o que não tem, o que pode ser feito, como que é feito. Se acontecer isso, aonde está tal coisa, aonde está não sei o quê. Exatamente, você precisa conhecer aquilo. E depois, né, vamos dizer, num término não feliz, né, quando acontece o óbito, ter o respeito de preparar o corpo, né, de preparar com respeito, de levar até, né, o local destinado, se é para a família, se for dentro do hospital, né, levar, respeitar e se despedir, porque é o amor de alguém, é uma vida, é um ser humano que estava ali e um dia será a sua vez. Dani, o que as pessoas não imaginam da tua profissão que você pode compartilhar aqui com a gente? É legal você ver uma parada cardíaca revertida, é muito bom. Você vê um paciente que tem um prognóstico ruim se recuperar, é muito legal, é muito bom ver um paciente sair da UTI. Eu sou suspeita, eu amo o que eu faço. O cuidado que a gente recebe também, mimos, presentes. Agradem a enfermagem, leve comida para a enfermagem, chocolatinho, qualquer coisa, a enfermagem fica feliz. É bonito de ver, a gente sabe que a pessoa está na profissão certa quando brilha o olho, né? Eu gosto de observar isso. Eu gosto. Sim, já fiz muita coisa, né, como eu falei, mas eu gosto. Eu gosto muito da enfermagem, eu gosto da urgência e emergência, eu gosto da estabilização, de chegar, daquele caos. Eu fujo um pouco de criar vínculos, né? Eu acho que por isso que eu não sou muito fã de ficar na enfermaria, porque são pacientes que ficam. Eu gosto daquela questão de estabilizou, cumpri o meu trabalho. Eu não gosto de ver o pós, porque eu não gosto de esperar, né, que tenha resultados ruins. Então eu gosto muito dessa questão, estabilizou, fez tudo o que tinha para fazer,
Vamos pro próximo. Agora, a gente já sabe da enfermeira. Vamos voltar um pouquinho para a pessoa, para a mulher. O que a Dani gosta de fazer quando tá de folga? Eu amo ficar em casa. Eu acho que assim, eu tenho, né, toque, então as coisas eu tento deixar no lugar. Então, o que me desestressa é limpar a casa, cuidar da casa, brigar com os meus filhos, tentar encaminhar eles ali dentro do possível. Gosto de receber gente em casa, tudo. Então, assim, ao mesmo tempo, eu amo ficar sozinha. Eu acho que, assim, eu passei por fases de ter 2, 3 empregos, então, ultimamente, é muito importante eu estar sozinha, eu me regulo sozinha. Então, organizando casa, fazendo as coisas, eu gosto de sair, gosto, mas eu não fico muito tempo. Então, assim, eu tento o máximo sossego possível, ficar sozinha. Eu sou apaixonada pelos meus filhos, é a razão da minha vida. Tenho um filho de 17 ainda, né? Ele faz agora domingo, dia 2 de agosto, faz 18 anos. Tenho uma menina de 13 anos, que já passou maus bocados também, né? No sentido de fasezinha difícil, adolescência, chamar atenção. Então, a minha vida gira em torno dos meus filhos. Como que a maternidade te transformou? Existe uma Dani antes da maternidade, né? Lá de 2006. E existe a Dani a partir de agosto de 2008. E chegou o Felipe, que me deu o título de mãe. Então, assim, o Felipe veio para me ensinar o que é o primeiro amor incondicional, do primeiro chorinho, de dar sentido para minha vida, de eu ter um motivo para acordar todos os dias, porque já passaram algumas coisas que eu acho que o Felipe foi o meu presente de Deus para eu entender o que era sentido da vida, porque até então eu estava numa fase que eu já não sabia para que viver. Aí teve separação, tudo, me tornei mãe solo. Então foi durante o período mãe solo, depois eu acabei me envolvendo com uma outra pessoa, que foi um casamento, entre aspas, ali, entre os trancos e barrancos de 15 anos. Teve seus momentos bons, eu tive uma filha, que eu dou graças a Deus, mas foi um casamento muito conturbado, onde ciúme possessivo, agressões físicas, psicológicas, todos os tipos de agressões, onde até que quando eu acordei para pedir ajuda, porque isso vai te gerando uma dependência emocional, e a mulher, eu não era dependente dele financeiramente, né? Mas a dependência que você cria, aquela imagem que você precisa ter uma família de propaganda de margarina. Pai, mãe, filho, todo mundo ali sorrindo. Então, a mulher vai muitas vezes se submetendo a aguentar para manter a família unida. E chegou a um ponto que já era impossível isso, né? Um desgaste muito grande, onde já havia acabado o respeito, as agressões acabaram se tornando constantes, filho pequeno, aí você fica naquela dúvida. Você separa, joga tudo pro alto e começa a sua vida do zero, entre aspas, com o filho, ou você leva porque o filho... E a gente muitas vezes acaba errando, que a gente acaba, como eu posso dizer, super protegendo filhos, para que os filhos não vejam a realidade, e você acaba tomando mais esse peso ainda nas costas, né? De não deixar que o filho veja a realidade, né? Não que ele tenha que ver nua e crua, mas que ele realmente não se torne alienado sobre o que está acontecendo. Então, eu protegi meus filhos muito tempo sobre ver o que acontecia e aguentava as coisas calada. E quando eu comecei a falar inicialmente, meu filho, né, que na época era um pouquinho maior, ele era contra, porque para ele era o pai, a figura masculina que ele tinha de pai, era o super pai, ele ficava contra, até que quando, né, eu separava, aí começava a ver os problemas de filho depressivo, né, os problemas que vem, a rebeldia de filho, as coisas que vem, eu voltava. Passava 1 ano, 6 meses, 1 ano, até 2. Quando começava a pesar a coisa com o filho, eu acabava voltando. E nisso foram 4 medidas protetivas, com Maria da Penha, agressões, ameaças, ao ponto de passar vergonha de ser agredida na frente de casa, vizinhos chamarem polícia. Então foi muito conturbado. Foi uma fase que passou, né? Mas foi muito difícil. E hoje em dia, assim, nessa parte eu tô super tranquila, bem resolvida, não tenho problemas de tocar no assunto.
e principalmente de conscientizar a mulher a respeito disso. Porque a mulher dá conta de tudo, ela dá conta da casa, ela fala, eu dependo do homem, mas quando ela para ver, a força que ela tem é muito maior. A dependência emocional é muito grande. Enquanto a mulher não aceita a dependência emocional, ela não percebe que ela precisa de ajuda, e o mais importante, enquanto mulheres não ajudam essa mulher a sair desse buraco, é muito difícil sair. Porque não é que todo mundo, quem olha de fora fala, nossa, mas é tão fácil sair. Mas quando você está dentro da situação, você está ali, você não consegue, você não vê saída. Por mais que você dê conta de tudo. Eu dava conta do financeiro, eu dava conta de trabalhar fora, de fazer 1001 coisas, de comprar, de sustentar, de cuidar de filho, e eu não conseguia sair de um relacionamento. Até que chega uma fase que você tem ajuda de pessoas que te incentivam, que te mostram que você realmente é capaz, porque a autoestima está tão lá embaixo, você não consegue se enxergar como mulher, você não consegue se sentir capaz de fazer alguma coisa, você não se sente útil, você não se sente nada, você acha que o teu mundo gira em torno de uma outra pessoa, até você acordar para ver que não, você brilha sozinha. Toda mulher brilha sozinha, ela tem o poder de brilhar, a mulher tem o poder de dar a luz, né? Ela brilha tanto que ela é capaz de dar a luz, ela pode proteger. Uma mulher dá conta de filhos, de casa, isso no dia a dia. Nossa, um orgulho gigantesco do meu filho com 17 anos, trabalha bonitinho, não tem problema sobre trabalho, já compra as coisas dele, montou o quarto dele, computador, ele é da tecnologia. Não gosto de bebida, que eu não gosto de bebida, não bebo, sou louca normal. Passou no NPOR, vai servir. Então, é muito orgulho. Tem uma menina de 13 que está numa fase ali meio rebelde, mas é a menina dos meus olhos, é o amor da minha vida, com quem eu brigo, com quem me afronta, mas com quem é minha parceira, com quem está comigo para todo canto, desde ir pro pagode, que ela é uma pagodeira, ela vai mais pro pagode que eu. Sair, é minha parceira de vida, assim. Quando que você conseguiu se dar conta de que você tinha saído dessa situação aí de relacionamento abusivo? Eu tive que aprender a lidar com o que eu passei. E eu não tive que perdoar ele ou qualquer outra pessoa. O problema é quando você tem a atitude de se encarar no espelho. E o que dói mais é você entender que você permitiu aquilo. Que você ultrapassou os seus limites, que você deixou que alguém pisasse nos seus limites, entendeu? Então isso é muito difícil quando você consegue entender isso. Hoje em dia é muito mais tranquilo. Hoje em dia eu ainda faço terapia, há praticamente 2 anos, que super indico quem precisa ir atrás de terapia, tudo. Às vezes não tem profissionalmente, mas amigas de verdade, que você possa contar, que você possa desabafar, que possa te puxar, isso é muito importante. Eu não vou contar porque eu tenho vergonha. Isso acontece muito, só que enquanto você não abre o jogo que você precisa de ajuda, ninguém adivinha. Ninguém vai ver, porque você vai lá e posa de família bonitinha. Você sai feliz, a foto do Facebook, do Instagram, é a família feliz lá, o gato, cachorro, passarinho, a propaganda de margarina tá ali feita, mas ninguém sabe o que acontece quando a porta do quarto fecha, quando a porta da casa fecha. Então, assim, é muito difícil. E se as mulheres não aprenderem a expor, né, o que está acontecendo, a pedir ajuda, o outro não tem como adivinhar. E quando eu comecei a gritar, quando eu comecei, né, a pedir ajuda, primeiro veio a pancada. Uhum. Claro que não. Faz tanto tempo que vocês estão juntos, faz tanto tempo isso ou aquilo. E quando, né, eu recebi a ajuda que eu precisava, que eu saí, é muito bom você olhar, não é ser arrogante, você olhar para trás, ver o que você permitiu e olhar para você mesmo hoje em dia e dizer, eu não permito mais passar por isso. Eu não preciso de outra pessoa no sentido de não dependência, de se policiar para não depender de outra pessoa. Hoje em dia, para ter alguém do meu lado, eu tenho uma pessoa do meu lado porque eu quero estar do lado de alguém. Eu não quero ter alguém do meu lado por dependência, nem minha e nem da pessoa. Eu não quero ter que ficar policiando se essa pessoa vai me trair ou não vai. E assim como eu não quero que fique me policiando, eu quero que confie em mim, assim como eu quero confiar. Eu quero um relacionamento saudável. Eu quero viver o que a vida tem de bom. Porque assim, a gente já tem
tanto problema para se preocupar, né? É filho, é conta, é trabalho, é o dia a dia, que já é tão puxado. E se eu ainda ter que assumir problemas que não tem a necessidade de eu assumir, então, obrigado. Mais um problema, né? Não, mais um problema eu passo longe. Então, assim, ou é para ter uma vida de parceria, é para estar um pelo outro, esse é o relacionamento que eu quero. Ou muito obrigada, não. Porque o meu intuito na vida é ser feliz, é viver, é ser feliz, do que ficar arrumando problemas onde eu não preciso ter problemas. Mas, para finalizar, duas perguntas em uma. Primeiro, o que a Dani lá de trás precisava talvez ter ouvido que não escutou? E o que você poderia dar de conselho para as mulheres que estão ainda um passinho atrás de você, que ainda estão tentando se reencontrar e se reorganizar na vida? Eu acho que a Dani lá de trás se calou muito. E o principal, ela deixou passar os limites acreditando na mudança do outro. Então, a falta de respeito e empatia e amor que eu tive com os meus limites comigo mesmo me levaram a lugares que eu não precisava. Eu acho que, assim, as mulheres hoje em dia que precisam, que estão, né, que vivem o que eu já passei e tal, eu acho que, principalmente, olhar para si mesma e entender que nada é culpa delas. A atitude do outro se trata do outro e não delas. E o principal é olhar para elas e enxergar que ela é dona da vida dela. Se ela não cuidar da vida dela, o outro não vai cuidar. Quem não respeita o limite do outro, não ama o outro. Quem não respeita o limite do outro não vai mudar, né? Então, eu acho que o primeiro detalhe é pedir ajuda, é procurar um caminho, é pedir ajuda, não sair pedindo socorro e não sei o que, não é só isso. A ajuda é se fortalecer de pouquinho em pouquinho, se fortalecer, procurar se ver, se olhar no espelho, enxergar a beleza que é de uma mulher, a força que a mulher tem, de como ela pode ir atrás e tentar buscar a sua independência, porque toda mulher é independente, sim, ela pode ir atrás, ela é bonita. A beleza não se consiste em roupa, isso e aquilo, e sim no ser humano que é nas atitudes, aí que se encontra a beleza. Então, se acolher antes de pensar em acolher a outra pessoa. Acho que olhar para si mesmo, se amar, é mais importante que quando a gente não consegue amar a gente mesmo, a gente não está pronto para amar o outro. Dani, eu gostaria de te agradecer demais a sua entrevista. Eu te desejo que você continue nutrindo esse amor e cuidando do amor da vida dos outros com ainda mais paixão por muitos e muitos anos. Obrigada. E todo mundo que passa pela sua mão num momento difícil tem um anjo da guarda ali. Amém. E que você seja muito feliz, mulher. Você merece. Obrigada. Ficamos por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa rica entrevista que eu trouxe aqui hoje. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá um oi aqui pra câmera. Oi, tudo bem? Essa aqui é a minha mais nova contratada do canal. Ela é a minha pauteira da vez, tá? Porque entrevistadas boas trazem entrevistadas boas. Sempre, conteúdo de qualidade, lembrando, muito importante. Estou aqui agora mexendo uma fotinho nossa maravilhosa para avisar as pessoas que estamos aqui para esse bate-papo maravilhoso. Isso aí. Temos uma convidada especial, Dá uma latidão que aí. é a Meg, que eu estou adorando isso aqui. Coisa mais linda, né? E pra quem acha, só pra confirmar, pra quem acha que eu sou presa em cativeiro pelos meus convidados, essa aqui é a Dani, nossa querida entrevistada de hoje. Oi. Né? Olha aqui o que ela me preparou. Pouca coisa, bem basiquinha, só pra não passar fome mesmo, tá? Rosnão, viu? Não chama, não ofende. Você vai falar embora. Não tá nem aí com nada. Não, ela também é presa da banana, ela só tá pensando o que ela vai ganhar com isso. Vocês aceitem, tá? Essa daqui é a Meg e eu vou ficar com a mão nela o tempo todo nessa entrevista.